Maria José gostaria de falar um pouquinho também, viu, Lucas? Viu? Abriu aí? Tá? Abriu. Abriu? Abriu. Abriu. Vocês estão vendo o mouse? Sim. Onde está o mouse aqui, ó? Isso é a rainha. Consegue perceber que ela é diferente de todas as outras? Olha as outras como são. A rainha, porque o foco não pegou muito bom, porque eu preciso tirar a foto rápido, porque quando a gente abre, ela corre para baixo para se defender. Ela não fica em cima, com medo de ser capturada, entendeu? E se a rainha for capturada, a colmeia tem que iniciar um trabalho novo de criação de uma nova rainha. Aí atrapalha muito elas, que elas vão perder tempo. Então ela corre logo. Mas ela aqui, ó, é a rainha. Geralmente, quando a gente abre a colmeia, ela está em cima. Porque aqui, ó, as operárias estão vendo esses negocinhos abertos? Esses abertos, as operárias vão construindo, aí a rainha vem, coloca os ovos e aí depois fecha. Repare que sempre os discos de baixo são maiores, porque ela vai fazendo, entendeu? Aqui em cima já tem outro menorzinho no centro, aí ele vai expandindo nas periferias até chegar ao espaço desse de baixo. E aí ela vai crescendo, vai multiplicando, vai aumentando. E tá passando aí as fotos? Tá, sim. Aqui, ó, repare aqui na mão de Tiago como ela tá topada de geoprópolis. Ali venta bastante onde Tiago tá. Então a gente tem que colocar aqui em cima. Geralmente a gente usa um acetato, que é um plástico transparente, para colocar aqui em cima, antes de colocar a tampa. E essas fitas adesivas aqui, ó, que a gente coloca, é para fechar as frestas que tem, para evitar que o vento entre e elas fiquem com frio. Que aí elas fazem isso aqui para poder calafetar a colmeia. Ah, é verdade aqui, o acetato tá até aqui, ó, tá vendo? Atrás de Tiago, o vento derrubou aqui, tá aqui no chão. Então, aí as 4 depois que a gente dividiu. A gente divide e já coloca outro ninho em cima, já vazio, para poder ela ir começando a subir. Ela sobe, geralmente ela põe 5 discos. Quando tiver com 5 discos, você já pode chegar e dividir, para poder ir fazendo a multiplicação, que a intenção é você multiplicar. Esse daqui, Tiago ainda vai melhorar, esse meliponário dele aqui. Reparem que aqui, ó, tem um tubo. A base, a gente usa esse tubo, deixa ele vazado, porque com espaço de uns 10 centímetros aqui dentro, você enche com óleo queimado, óleo de pneu queimado, porque aí vai evitar que predadores subam, como lagartixa, formiga, isso tudo são predadores dela. E aí aqui enche de óleo, o animal que preda ela não sobe, para poder não acabar com ela. E aí fica um meliponário todo no padrão. Quem foi que queria falar? Quem falou que queria falar? Aqui, meu querido. Diga aí, meu irmãozinho. É o seguinte, boa noite a todos. Eu só gostaria de saber assim, a abelha uruçu, ela gosta da flor do eucalipto, do urucum e também da moringa? Sim, sim. E outras espécies também, mas essa foi que me veio na cabeça assim na hora que eu falei. Ela gosta muito. Entendi. Urucum mesmo. Urucum, o meu sogro, na fazenda dele, tem um pé de urucum bem na porta de casa. Eu tenho um vídeo, é porque aqui agora não dá para passar, que está nos meus arquivos pessoal. Eu tenho um vídeo de manhã cedo, você sai na porta, tem uma revoada de abelha em cima. Elas ficam lá na florzinha. Ele bota uma florzinha bem... Entendo. E ela gosta muito do urucum. E você pode comercializar também, né, o urucum. Além de ter o alimento da abelha, você pode comercializar o produto da planta. É que, na realidade, aqui tem o urucum, também tem o eucalipto e também uma pouca quantidade de moringa. Mas aí eu queria criar o uruçu, só que eu também não estou sabendo como adquirir, entendeu? Mas eu tenho vontade de criar o uruçu. Como adquirir o quê? A colmeia? Colmeia, porque na natureza aqui é difícil. Para mim é difícil, né? Eu sou criador de abelha lápis. Para você comprar legalmente falando, você precisa achar um meliponário cadastrado, certo? Mas nada lhe impede de conversar com o Tiago, ele está aqui bem próximo de você. Daqui a alguns dias ele vai ter colmeia para vender, entendeu?
Só que aí você corre o risco de, no transporte, no translado, de você levar da casa dele para a sua, se tiver uma blitz da DAB, você perde. Porque eles vão pedir a documentação, a guia de trânsito, e aí se você não tiver, eles podem prender. Entendeu? Prender não você, prender a abelha. Como fazer... Entendeu? Entendo. E como fazer legalizado? Qual o processo? É um processo que inicialmente dá um pouquinho de trabalho. Você tem que entrar em contato com a DAB, seguir a lei 13.905 de 2018. Você baixa essa lei, você bota lá no Google, Lei 13.905/2018. Nessa lei ela explica tudo, todo passo a passo. Eu não sei lhe dizer agora assim exatamente, porque eu não tenho ela gravada na cabeça com muito detalhe, entendeu? Mas é basicamente você procurar o escritório da DAB, do seu município, que responde pelo seu município. Primeira coisa que você tem que fazer é procurar o escritório da DAB e procurar se orientar. Mas antes, eu lhe aconselho você ler a lei, dar uma analisada na lei para poder você já ir com base, entendeu? Você já ir sabendo o que você vai falar. Aí você tem que procurar a DAB para poder a DAB lhe dizer quais são os trâmites que você tem que seguir. Certo. Olha, obrigado. Nada, meu irmão. Mas não tem erro, não. Converse com o Thiago, que o Thiago consegue um enxame para você. Vocês fazem um negócio. Você tá onde? Qual é a sua cidade? Seabra. Ah, é pertinho, opa. Thiago é daqui de Seabra também. Qual é a sua comunidade? Prata. De cima ou de baixo? Meio. No meio. Thiago é da Prata de cima. Eu acho que eu já vi ele por lá. Ou comigo, ou sabe, se eu não tiver, porque a minha eu ainda vou fazer divisão. Mas eu acho que você deve conhecer Edmário. Sim. Pronto, Edmário tem também. Edmário já tem pronta para venda. Porque a minha agora, eu não sei se eu vou fazer venda dela agora, né? É um pensamento futuro. Mas eu ainda quero crescer mais ainda para depois estar vendendo. Mas Edmário tem também. Edmário é aquele que a gente passou lá, Thiago? Edmário, por falar nisso, a minha primeira eu consegui exatamente com ele. E Edmário é um criador, tem bastante colmeia lá. A gente já teve uma visita lá com ele. Ele tem bastante colmeia. É uma pessoa que você pode procurar aí também. Ok. Maravilha. Mais alguém? Lucas, oi. Tá ouvindo aí, Lucas? Vanderlei aqui. Tô ouvindo sim, Vanderlei. Diga aí, meu irmãozinho. Vocês falando aí do trânsito legais, né, para comprar e tal, e para comercializar esse produto. Na nossa cidade, eu acredito que o consumo seja pouco. Se for para transportar para outros, precisa de algum meio legal? Como é que seria? Precisa. Todo produto de origem animal alimentar aqui na Bahia precisa de autorização da DAB. A DAB é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia. Ela que regula todo esse trânsito. Para a gente fazer o transporte legal, a gente precisa. Aí vai lá, faz o registro, pega a guia para poder conseguir fazer o transporte legal, né? Falando com bases legais. Mas o trânsito aqui dentro da cidade é tranquilo. A questão de consumo também, Vanderlei, como você falou, tem crescido bastante, entendeu? Eu tenho certeza que com essa reportagem que passou no Fantástico aí, o pessoal deve estar procurando, deve estar pesquisando, procurando quem tem, quem produz, porque, inclusive, ele, no meu paladar, no meu entendimento, é um mel mais saboroso do que o mel tradicional que a gente conhece. Ele é um mel mais líquido, ele vai ter uma ascensão muito grande. Vai ter aí muita procura, eu acredito que a tendência é cada vez mais melhorar. Aqui é vendido por quanto, Thiago? R$180, né? O Uruçu 180, o da Jataí eu não sei o valor, e o da Mandaçaia 130, o litro. A Mandaçaia, ela produz bem pouco mel. É uma questão que o Pedro falou lá no vídeo dele. Você tem que saber para que você quer a sua produção.
A mandaçaia, ela é mais indicada para a produção de própolis. Ela produz pouco mel. O mel dela geralmente é mais para a alimentação dela. Mas já o própolis, ela produz bastante. O própolis também é outro subproduto que está crescendo muito o consumo. E não é uma coisa que não é difícil de fazer, viu, Vanderlei? Não é difícil de fazer o própolis. Faz a mistura dele do produto in natura com álcool, faz a infusão, e aí depois você vende uns vidrinhos, aqueles vidrinhos assim que parece parece não, né? De remédio, que é um conta-gotazinho. O pessoal vende de R$20, R$25 um vidrinho daquele, do própolis. Aí a pessoa mistura com água para tomar. É muito bom. Há quem diga até que é afrodisíaco. Mas eu sei que ele tem muita proteína. Eu vou continuar passando os slides aqui, certo, pessoal? Aí, ó, o verniz, como eu já tinha falado antes, o verniz ecológico para pintar as caixas de abelha sem ferrão. Como a gente fez aqui com o Thiago, a gente usou a madeira Pinus. É uma madeira que eu gosto de trabalhar com ela por ela ser leve, fácil de manusear, de cortar, de serrar. Ela é barata, ela é fácil de ser encontrada em qualquer serraria a gente acha, só que ela não tem uma durabilidade muito boa. Embora o meliponário ele deva ser o abrigo de luz, de sol, de chuva, essas coisas ele tem que ser protegido, certo? Mas aí a gente inverniza. Só que, como a gente está lidando com inseto, a gente não vai passar um verniz tradicional, né? Que a gente passa em madeira, porque aquilo ali é químico. Até a gente, ser humano, quando está pintando, incomoda, né? Então a gente faz esse verniz ecológico com a própria cera dela. Aí tá aí uma receitinha básica: 4 litros de álcool, o álcool 92 ou 96, que é o mais forte, mais recomendado para isso. 1 quilo de gel própolis de abelha. O gel própolis é aquele material preto que eu mostrei lá, que eu falei que ela usa para fechar a abelha, para fechar a colmeia. E meio litro de óleo. O óleo por quê? O óleo de comida. Você bota ele depois para poder ele fixar na madeira. Porque se você botar o álcool puro, ele não vai fixar na madeira, né? E o óleo ele fica ali para poder fixar. Aí você mistura bem ou bate no liquidificador. Eu prefiro deixar lá quieto, descansando, passar infusão, deixo lá 3 semanas, 4 semanas, de vez em quando eu venho, dou uma chacoalhada, dou uma agitada para poder ele misturar ali. E aí depois de passar desse tempo, o álcool ele vai ficar escuro. Quando você abre, você sente aquele cheiro doce da abelha, do mel, ele perde mais aquele cheiro do álcool. Aí é só você coar, tá pronto para usar. Pega com o pincel, pinta como se fosse uma tinta normal. Você pinta ali, passa dentro, passa fora. Eu conheço um produtor lá do Recôncavo, de Cruz das Almas, que ele tem tanto que como é que ele faz? Eu disse até Thiago, ele faz uma quantidade grande, coloca numa bacia e mergulha, literalmente, ele mergulha a colmeia dentro, a madeira, para não precisar ficar passando o pincel. Ele mergulha ali dentro, a madeira absorve aquele líquido, depois ele tira, seca, está pronto para usar. Esse verniz também encontra em muito canal na internet, no YouTube, você encontra lá explicando como fazer. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o slide. Aqui alguns exemplos de meliponário. O meliponário, ele é a base para a abelha ficar, né? Para a colmeia da abelha ficar. Você olha aí nesse primeiro que tem uns blocos em cima, individual. Ele é chamado meliponário individual. Eu particularmente não gosto muito desse, porque quando você vai trabalhar aí, você precisa de uma bancada para poder apoiar a sua colmeia. No caso, você for fazer uma divisão, uma coisa assim, você vai ter que levar uma mesa para poder você colocar o que você está usando. Mas há quem faça assim. Se você reparar na base dele, mais escuro, é porque coloca-se óleo queimado, como eu falei lá no outro modelo, o outro modelo é até mais funcional por isso. Que esse daí você tem que colocar o óleo queimado, aí coloca um colchão, uma espuma, um pano, alguma coisa assim, e
embebeda com óleo, para poder evitar que a formiga suba, a lagartixa, os predadores, certo? Do lado esquerdo tem um meliponário que foi feito numa faculdade com pesquisa. Ele é interessante porque ele é circular, como vocês estão vendo aí, e a entrada das abelhas está toda para fora. Você entra para manipular, você fica atrás da colmeia, ou seja, você não atrapalha o trânsito da abelha, porque a gente está ali manipulando, a gente nunca pode ficar na frente da porta da abelha, porque elas ficam o tempo todo entrando e saindo, entendeu? Então esse redondo aí, ele é interessante por isso. Mas os mais usados são esses de baixo. É tipo aquele lá como o Thiago estava começando a fazer. É mais simples de ser feito. Você tem apoio aí para poder dividir quando for fazer uma multiplicação, fazer tirar o mel, uma coisa assim, você tem uma base para poder ficar, entendeu? Mas o meliponário é basicamente isso, é um abrigo onde as abelhas fiquem sem tomar sol e sem chuva, porque elas não gostam disso, né? Não é bom para elas. Aqui a questão da divisão, que eu já tinha falado anteriormente, essas duas imagens aí embaixo das colmeias, quem poderia me dizer aí qual é a que está boa, qual é a que está madura, digamos assim, para ser dividido? Fala aí, pessoal. Mais clara. Justamente, a imagem da esquerda é a que está mais madura, que ali já está, se você prestar bem atenção, já tem até coisinhas brancas em cima saindo. Ali já são as pupazinhas da abelha que vão sair. Elas saem e aí elas já começam a povoar com mais facilidade a colmeia. Aí em cima está a divisão. Colmeia mãe e colmeia filha. Colmeia mãe porque é a que está mais forte, né? Que está dando origem. Ela começou primeiro, você colocou um disco de cria vazio em cima e aí ele foi crescendo. À medida que ele cresceu, você aí divide. Elas duas estão aqui, você separa. Você aí vai passar a ter duas colmeias, uma mãe e uma filha. E aí coloca um novo. A mãe, você coloca um em cima, um sobreninho em cima, e a filha você coloca um ninho embaixo, que aí ela vai amadurecer ali em cima e vai passar para baixo para poder fazer novos discos de cria. E aí você vai, consequentemente, você vai fazendo. Como eu falei a Thiago, você tem que fazer uma projeção de divisão, de multiplicação do seu meliponário, e aí chegar uma fase que com esses meliponários aqui, os coletivos, sem ser o individual, o coletivo, você consegue colocar um lado só colmeias para você multiplicar, para você dividir, ou seja, você não vai botar melgueira ali naquelas colmeias, porque o seu foco é dividir, é fazer novas criações. Dentro do disco de cria, vocês reparem que ela tem potes de mel também, certo? Então não precisa da melgueira, ela não vai morrer de fome porque ela tem mel ali embaixo. E o outro lado, você coloca a melgueira, para poder você fazer a produção de mel. Entendeu? Então você tendo esse controle do seu meliponário, você sabendo, fazendo anotações, qual foi o dia que você dividiu, você vai ter uma base de quando você vai conseguir dividir novamente. Qual foi o dia que você colheu mel? Você vai ter tudo isso, você tem que anotar. Você tem que fazer o controle do seu meliponário para poder você ter um progresso satisfatório. Aí eu estou ensinando aí a fazer o alimento energético dela, que é basicamente açúcar normal que a gente come em casa, adoça o café, com água. Uma parte de açúcar, uma parte de água. Você coloca para cozinhar, o açúcar derrete, e aí ele vira ali tipo um xarope, né? Aquele negócio grossinho. E aí você vai dispor na colmeia desse jeito que tá. Ó. A gente deve, quando vai colocar uma melgueira na colmeia, a gente já deve pensar nisso, na parte de alimentar ela. Então já deixa ali disposto um copinho, porque quando passar a florada, você vai precisar alimentar ela. Então, Lucas, mas que quantidade eu coloco?
Esses palitos aí dentro... Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.